Meu nome é Marcelo Zarski e nós falaremos hoje sobre os especialistas das internets. Meu nome é Ludmila Hashimoto e eu estudo depois da prova porque o importante é saber não tirar nota. Autor da frase, um estudante do ensino médio. Eu sou Juliana Morgado e para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, já dizia o gatinho lá da País da Lista das Maravilhas. É isso aí. Nossa, eu tava pensando da onde que veio essa frase, mas aí você falou. Foi lá mesmo. Ela pergunta. Alice no País das Maravilhas. Até para falar o nome do filme eu tô meio enrolada hoje. Falta de café, porque você tá faltando a dosinha do café da tarde. Olha aí. É isso aí, galera. Então, estamos aqui reunidos hoje. Como eu falei no começo, nós vamos falar sobre especialistas das redes sociais, né, ou internet e afins. É um tema bem abrangente, ou não. Goya talvez vem, talvez não. A gente vai summonar ele daqui a pouco, ou não. Depende da nossa magia, se ela vai funcionar com ele ou não. Mas fiquem ligados que a cada momento vamos falar com ele. Depois da nossa vinheta. Então, galera, o tema, né, especificamente, né, surgiu talvez de umas indagações de outro podcast que a Lud acho que citou sobre alguma coisa de rede social e tal, e eu fiquei pensando nisso, nossa, a gente podia falar sobre pessoas que são, como hoje em dia na internet todo mundo é especialista de tudo, né? Todo mundo tem opinião de tudo e fala sobre tudo e sabe sobre tudo, não só na internet, mas a internet deu uma abertura grande para isso e talvez, né, começando com os blogs e depois as redes sociais, sei lá, para o YouTube da vida também, para ver como que as coisas são bem superficiais, né, muitas vezes, né, não tô falando, não quero generalizar que não tem informação fundamentada e muito legal na internet, mas tem muita coisa que é totalmente só uma portinha de entrada ali, ou uma coisa que alguém pega de um negócio e fica aquele negócio de tá, mas e daí, né? Então a gente vai falar sobre isso. E eu queria começar jogando para vocês um pequeno vídeo que eu vi uma vez. Acho que é alguém comentando sobre esse vídeo num canal do YouTube para falar sobre mais ou menos isso que a gente tá falando. É uma mãe, eu acho que eu já até falei isso em algum outro podcast. É uma mãe que tá conversando com uma filha, assim, arrumando o cabelo dela, assim, sei lá. E ela faz uma pergunta, né? Tipo, quando você quer pesquisar alguma coisa, né? A ideia era lá um conflito de gerações, sabe? A mãe é tipo da geração mais anos 90 ali e a filha dessa geração um pouco mais atual de 2010 ali pra cima. Quando você vai pesquisar alguma coisa, você não vai no Google, né? Pra procurar as fontes e tal, né? Pra usar a internet. Daí ela fala, não, eu vou no TikTok. Daí por quê? Daí ela falava, porque no TikTok já tem informação ali pra mim, sabe? Se eu quero saber, sei lá, se o sapo é verde ou amarelo, o TikTok vai falar pra mim. Eu procuro isso. E no Google não, eu tenho que ficar lendo, tenho que ficar procurando coisas. E daí eu fiquei pensando, né? Como isso pode ser superficial pra caralho, né? Porque não tô falando que no TikTok não tem informação, mas aquilo ali podia ser algo assim, da onde que vem isso, né? Quem falou que aquela pessoa que tá passando essa informação tá realmente se baseando em algo mais específico, sabe? Ou só é a opinião dela e assim por diante. Daí, a partir dessa reflexão, eu passo a bola pra vocês, que eu sei que vocês querem falar pra caramba. Eu acho que pegando esse caso, uma criança, hoje, ela já nasce nessa era da internet como algo muito naturalizado. E é difícil porque a gente ainda é uma geração intermediária. Então, quem é hoje criança, adolescente, fica bem perdido mesmo. Por mais que tenha
uma educação de qualidade, um pensamento crítico, que entende mais ou menos o que é checar fonte. Mesmo assim, você nasce na era da internet e é muito difícil discernir essa questão de fonte, de onde buscar informação, porque na pré-internet a gente tinha, acho que a imprensa, né, o jornalismo, que tem um jornalista especializado, que ele convida, por exemplo, especialistas para dar opinião, não, né? Vamos diferenciar já o que é opinião, o que é conhecimento. Então, um jornalista, por exemplo, ele busca especialistas para falar sobre temas. Na literatura, por exemplo, você tem os críticos literários, então você sabe a formação da pessoa para ela dar um parecer sobre algo. Hoje fica muito confuso, por exemplo, no TikTok, no Instagram, nas redes em geral, as pessoas dão opinião e a gente não tem como não saber a referência, né? A não ser que vá pesquisar, né? E já é um trabalho a mais. Então, essa geração que hoje é a geração Z e geração Alfa, adolescentes, crianças, é tudo muito rápido, né? Então, esse caso que você contou da menina, no TikTok, eu não vou perder tempo buscando em outros lugares, né? Então, é tudo muito rápido e eles não têm essa clareza de que antes as coisas funcionavam assim, né? Existe um jornalismo, existe especialistas, você geralmente cita, né, a formação da pessoa para ouvir o que ela vai falar. E aí também se confunde muito no próprio o leitor, né, de sites, né, publicações mais cuidadosas com a origem da informação, o que é opinião. Porque às vezes tem colunas em que a pessoa dá opinião. E a opinião não é para ser, né, um parecer embasado. Então, acho que isso é uma primeira confusão, aí, um desencontro dessa questão, né, de quem traz a informação, porque a rede social realmente ela explicitou essa vontade da opinião, porque é muito fácil, eu chego lá, digito no comentário, eu posto alguma coisa, que é a minha opinião, mas fica muito confuso, fica muito vago, né, quem está dando opinião, se é embasado ou não, e isso gera muita confusão e gera, eu acho que problemas mesmo, né, de pessoa de fake news, de divulgar, pode ser muito nocivo, né, se as pessoas saírem divulgando muito rápido, as coisas viralizam, né, então uma opinião totalmente equivocada, acho que na nossa área, né, Ju, em psicologia, questão de diagnóstico, as pessoas publicam listinhas, né, então se você quer saber se a pessoa é narcisista, tem ticar aquela lista, né? Tem tal e tal sintoma. Será que eu tenho TDAH? Então, as pessoas publicam listinhas ali para facilitar e se espalha uma informação de uma forma muito sem discernimento, causa confusão, né? Às vezes a intenção original é informar, mas a pessoa não tem um discernimento. Às vezes até um especialista pode falar algo, mas a pessoa tira do contexto. É muito problema também da divulgação científica, né? As pessoas pesquisas, né? Pesquisadores, então aquele clickbait, né? Aquele título, pesquisadores descobrem uma nova doença ou descobrem uma relação entre tal comportamento, para você saber se você é inteligente ou não, se você... qualquer pesquisa, assim, poxa, mas para você analisar uma pesquisa, você tem que saber onde foi feito, que área, qual que era o estado desse conhecimento para achar que ele é novo realmente, né? Então, acho que a internet em geral...
Ô, Lud, deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho, que acho que a Ju quer falar. Eu ia falar disso, né? Como vocês veem, vocês da área, né, da terapia, né, da psicologia, como que vocês veem isso, né? Porque assim, a gente vê muito, tá muito em moda, né? Tipo, meu TDAH. Tipo, a pessoa às vezes nem é diagnosticada com TDAH. Fala, não, desculpa, isso aqui é meu TDAH que tá, não sei o quê. Sabe? Virou até uma brincadeira. Não, né? Não é porque eu sou ariano, sou de Gêmeos, sou outro, tem essa coisa, né? Tipo assim, já tem um diagnóstico pronto dela ali, sabe assim. Como que vocês veem isso? É importante que a gente... É difícil, a frasezinha que eu falei no começo, para eu tentar linkar. A gente tem um tempo de vida curto. Então a gente precisa se especializar e procurar especialistas, né? Porque não dá para a gente se especializar em tudo nessa vida, né? Não dá para você, sei lá, profissões muito distintas, coisas muito distintas. Se você escolheu seguir carreira acadêmica na área que você vai fazer, né, fazer mestrado, doutorado, você tem um tempo de vida que você vai se dedicar a isso. E ser especialista de algo não te torna um ser humano especial, te torna especialista em determinado conhecimento. E o mais louco é que conhecimento nunca se esgota, né? A gente acha que, eu descobri tudo, estou sabendo de tudo. Tanto conhecimento futuro quanto conhecimento passado, chega uma hora que existe sempre uma nova descoberta, né? O conhecimento é uma construção constante. Então, fala assim, nossa, eu sou especialista, eu sou autoridade no assunto. Né? Com base em quê? Mas é óbvio que a gente precisa ter discernimento até onde a nossa perna está indo ali, até onde a gente está conseguindo alcançar, para poder falar, não, isso aqui realmente eu estudei, porque senão a gente também nunca está pronta, né? Nunca está pronto para se pôr no mundo, nunca está pronto para falar sobre seus saberes, sobre seus estudos, seus conhecimentos. Só que o que acontece? O ser humano tem uma necessidade, voltando para o podcast passado, de pertencer e de se rotular, de estar em algum lugar. Todo mundo quer ser alguma coisa. Todo mundo precisa ser alguma coisa. Aí imagina, coisas do tipo humanas, que é você tá... Vou contar um pouquinho puxando para o meu lado, né? Tá sobrecarregada, uma vida de trabalho, família, filho pequeno, uma correria lascada, gato enchendo o saco aqui, pulando que quer participar do podcast junto, tem que cuidar do bichinho. Você tá simplesmente cansada, né, exaurida, e aí não vai ter uma memória infalível, uma coisa que você fala, nossa, olha, esqueci tal coisa, esqueci isso, esqueci aquilo outro. De repente você tá lá, com seu chiclete mental passando, porque eu acho que o TikTok para nossa faixa etária é igual videocassete para os nossos pais, que era o DVD, que foi DVD para os nossos pais, né? Tipo, não mexo com DVD, malemar, videocassete, não, para que eu vou mexer com isso? Ou computador, porque o TikTok para mim é uma coisa muito acelerada, não consigo, não vai. E aí você tá lá olhando e fala assim, nossa, lá, 5 características de uma pessoa com TDAH. Falta de memória, desatenção, esquecimento, e barará. Você fala, nossa, olha, eu me encaixo nisso. E essa necessidade de pertencer e de muitas vezes não atribuir a uma decisão que precisa tomar, talvez sair do emprego, questionar o relacionamento onde está, sabe, coisas mais profundas, é muito mais fácil falar, não, olha, eu sou isso por causa daquilo que eu li de um especialista, de alguém que escreveu ali algumas coisas. Lembrando que a gente está na internet, e a gente passou por isso, todo mundo dizia, nossa, imagina agora, tudo na internet vai ficar tão mais fácil a gente ter acesso a conhecimento. E vocês devem ter passado também por professores que falavam assim, Wikipédia não é referência, não coloque referências da Wikipédia. Hoje em dia, até isso, a gente tem que falar assim, gente, por favor, vamos lá, jovens, pesquisa na Wikipédia e olha embaixo, que lá embaixo tem as referências para você entender. Né, tá? Mas qualquer um pode escrever. Qualquer um pode escrever qualquer coisa na internet. Qualquer um pode. Mas lá, pelo menos, você fala, você está indo na Wikipédia, você vai lá e olha ali embaixo, né? De onde está vindo aquilo? Né? Olha um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais. Porque até isso está jogado de lado, tá excluído. Pesquisar no Google, como assim? Como eu vou pesquisar no Google? Gente, bota no Google, pergunta, Google é um senhorzinho.
Tudo que você pergunta para ele vai te responder da melhor maneira possível. E a gente não teve isso. A gente teve uma época, olha lá vem, olha, no meu tempo isso aqui era tudo mato. Mas que tinha que ir em biblioteca porque a gente não tinha acesso a livros, era difícil. Aqueles que tinham enciclopédia em casa, ter uma Barça, né, aquele 24 volumes, 36 volumes, você tinha que ter um espaço na tua casa para ter uma coleção de livros que ia de A a Z sobre conhecimentos, e aquilo mudava a cada, 5, 10 anos, porque sempre vinha mais coisa. Então, e aí hoje que a informação está mais acessível, a gente dá autoridade para quem se diz especialista de algo. E perceba, é uma característica meio que do ser humano. Apareceu alguém e essa pessoa se destaca no meio onde ela está. Vamos supor, é um jogador de futebol bom. O cara joga bem, faz gol, tá isso e aquilo outro. Aí o que acontece? A mídia quer escutar a opinião dessa pessoa para tudo. Tipo, vamos convidar o fulaninho para poder falar sobre bolsa de valores. Fizeram um negócio aí, vamos chamar desses filósofos pop aí, vamos chamar um dos fulanos para falar sobre maternidade. Você fala, gente, com tanta mulher que só por experiência vivida já deixa esse povo no chinelo, vamos chamar uma pessoa que é uma celebridade para poder falar de um tema, porque a gente acha que porque ela é uma celebridade, ela tem know-how para isso. E o que acontece? Outra característica bonita de nós, grande maioria dos seres humanos, não conseguir falar, eu não sei. Ainda mais nos tempos de hoje. Falar, gente, eu não sei. Olha, eu vou ter que estudar um pouco mais. Olha, esse tema aqui eu não entendo. Sobre isso eu não sei o que falar. Ou sobre isso eu preciso pesquisar um pouco mais. Parece que a gente está vivendo no momento. Parece não, a gente vive, acho que no momento onde tem especialistas sem especializações, né, que não se especializaram em nada, que escutaram uma pessoa que falou, que juntou com isso, que juntou com aquilo, que juntou com mais uma, sei lá quantas manchetes, reproduz igual papagaio, o que algumas outras pessoas falaram, e a busca por opinião de quem se diz autoridade em determinado assunto. Muitas pessoas são autoridades no seu assunto mesmo, elas são especialistas, mas elas não são especialistas em tudo. Outro ponto é, se uma pessoa está na internet e ela tem milhões de seguidores, logo essa pessoa ela é especialista no que ela faz e no que está ali. A pessoa pode ter ganhado milhões de seguidores, sei lá, fazendo uma tosquice, e ganhou seguidores e as pessoas estão ali ainda. Então, esse filtro, esse momento de filtrar da onde a gente pega as informações e quais informações a gente reproduz, ele é um ponto de virada de maturidade muito grande. E para a gente assumir que fala assim, essa é a minha opinião, e a minha opinião ela pode mudar e ela vai mudar conforme eu vou crescendo, vou mudando, vou aprendendo mais coisas, é muito difícil, porque você tem que arcar com a sua existência. Tem que arcar com o que você sabe, assumir o que você sabe e assumir o que não sabe. Falar, não sei. E disso aqui, não, isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei muito bem do que eu estou dizendo. Isso aqui que eu estou fazendo, olha, funciona e dá certo desse jeito. Uhum. Você estava falando ali, eu estava pensando, eu fui anotando algumas coisas aqui enquanto vocês falavam. Assim, eu tenho uma coisa que eu anotei que quando tem alguma coisa, né, que acontece, alguma notícia, sei lá, qualquer coisa assim, geralmente as pessoas têm essa... Principalmente quem tá... Você colocou ali pessoas que têm muitos seguidores na internet, que às vezes são influencers e coisas assim, elas se sentem, entre aspas, obrigadas a opinar sobre, né? Ou falar sobre, né, isso, né? Sei lá, vou pegar um exemplo que aconteceu um tempo atrás aí. O Trump sofreu uma tentativa lá de assassinato, né? Então, assim, você vê todo mundo falando sobre esse assunto. Por mais que, por exemplo, a pessoa não... Tudo bem você falar, mas assim, falando talvez com propriedade, querendo colocar que, é porque eu acho que não sei o quê, é por isso que não pode ter armamento dessa forma, por isso que... E vice-versa, sabe? Ou um monte de coisa. Então, assim... dá a impressão de que quanto mais algo está em evidência, mais a pessoa quer falar sobre e se sente muitas vezes na obrigação de falar sobre.
de qualquer coisa. Eu vou pegar um exemplo que acontece na minha família, grupinho de família, né? Então, sempre que acontece alguma coisa, tipo a minha mãe, ou às vezes alguém comenta, mas o que você acha disso, sabe? E que nem a Gil falou, às vezes você não sabe, sabe? Você não... Que nem quando estourou aquele lance da guerra em Israel lá, sabe? Tem um primo meu que a gente conversa bastante sobre esse tipo de coisa, apesar da gente não saber. E tinha uma pessoa na família que era um pseudo-especialista em Israel, né? Geralmente uma pessoa super religiosa. E assim... E começou a falar algumas coisas, aí a gente falando, porra, a gente não sabe direito como é que funciona, nem nada, assim, a gente não é historiador, a gente não sabe a fundo como que funciona essa parada religiosa que tá acontecendo lá, e assim por diante, né? E, enfim, mas sempre rola esse tipo de coisa, né? Esse tipo de... Você tem que dar a sua opinião, sabe? O que você acha, né? Na sua opinião. E muitas vezes você não acha nada. Muitas vezes você não pensou sobre isso. Muitas vezes você não quer nem falar sobre, porque você não quer nem gastar energia falando sobre uma coisa que você... Pô, vamos falar de outra coisa, sei lá, né? Tipo isso daí. E a outra coisa que você colocou, Ju, que eu lembrei agora, eu escrevi minhas anotações. Padre igual coach. Eu coloquei assim. Por que eu coloquei isso? Geralmente, né, quem casa, tipo, quem é religioso e casa numa, vamos dizer assim, dentro da cultura religiosa da Igreja Católica, ali, dos dogmas ali, faz um curso de noivos e negócio assim, né? E eu lembro que eu fui casado já na igreja, assim, me separei. Foi um momento da minha vida que eu era jovem. Enfim, foi um momento da minha história. E eu lembro que, cara, tava lá no curso de noivo e chegou o padre pra falar sobre vida de casado. Tipo assim, eu fiquei pensando, que o padre é casado, cara? O padre vive, né? Qual que é, né? Como que ele vai falar sobre... Sabe? E ele falava coisas assim, tipo, não vou, né? Mas ele falava, tipo, coisas de relação do casal, sabe? Assim, relação íntima e coisas assim. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Enfim, como que pode, né? Que as coisas vão acontecendo, e não é só de agora, sabe? Né? Vendo como que a gente é muito, tipo assim, se coloca num lugar de especialista, muitas vezes meio que, sei lá, por um título que você tem, uma autoridade que nem um padre, né? Todo mundo vai respeitar um padre, porque ele é uma pessoa importante, né? Eu não tô falando que os padres são ruins, tá, gente? Ouvintes, não é isso. Eu já tive esse mesmo entendimento. Você falou assim, mas como é que o padre vai falar de relacionamento se ele não é casado? Uhum. Depois, passando por um tempo, entendendo um pouquinho mais, eles são das pessoas que costumam mais estudar, né? Eles vão fazer psicologia, vão estudar filosofia, eles estão estudando e eles são líderes espirituais. Uhum. E eles estão assim, né? Se você está indo para um curso de formação, ele passou por formação, ele passou por talvez 1 ou 2 graduações. Não quer dizer que toda pessoa que passou numa graduação ela saiba o que ela está dizendo, gente. A gente está tendo um empobrecimento muito grande do ensino, né, tá cada vez mais defasado. Uhum. Mas, assim, é importante a gente saber filtrar aquilo que a pessoa está dizendo. Uhum. Se o padre chegou, né, você vai fazer o curso de noivo, você fala assim, pô, mas ele não é casado, né, talvez seja mais fácil para ele falar, porque tá fora. E normalmente né, porque a gente que é psicóloga, a gente não precisa passar por todos os sofrimentos humanos para conseguir lidar com eles. Uhum. Mas por a gente ter esse distanciamento, né, de quem a gente está cuidando, a gente consegue ter um olhar, ajudar a pessoa a ampliar o olhar dela sobre determinadas situações. Mas assim, até mesmo mas ali você procurou aquele especialista, você estava naquele curso, você estava ouvindo lá. E o mais importante, será que tudo que ele está me falando me serve dentro da minha relação? Esse é um ponto importante. Porque senão é aquela coisa, olha, está escrito um dogma de determinada fé e religião, que é isso, isso é isso. Né? É preto no branco, é isso, 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 não pode mudar. E aí você não questiona a sua vida, porque vem de uma autoridade
te dizendo o que você deve fazer sobre a sua vida, e muitas vezes aquilo não te faz mais sentido. Né? Um casamento, por exemplo, e você fala assim, tá, quem que me disse isso? Da onde veio isso? E essa questão de questionar, que eu acho que esses montes de especialistas fazem que muita gente não faça mais isso. Foi fulano que falou, logo comprei essa ideia. Uhum. É bem isso. Pegando um gancho aí, a gente pode falar sobre qualquer assunto, mas essa postura, né? Então, por exemplo, vou falar sobre guerra, falar sobre a Ucrânia, a Rússia. Tem uma frase do Sócrates que é tudo que sei é o que nada sei. Eu estava pensando, lembrei dessa frase ouvindo a Ju no começo, sobre ser especialista tem tudo a ver com saber o limite do meu conhecimento. Sabe, essa questão da transformação, que se a minha área está em pleno desenvolvimento contemporâneo, aí tem gente estudando nesse momento e descobrindo coisas. Então, a autoridade que eu tenho tem a ver com o limite, a consciência, a clareza de onde está fora, né, do meu conhecimento, do que eu não sei. Uma outra palavra para a gente estar falando de especialistas em tudo é o achismo, né? Então, assim, o achismo, eu acho uma expressão boa porque é aquela pessoa que ela sempre, como o Marcelo falou, ela sempre tem que achar alguma coisa sobre o tema do momento, né? Então, o Trump, se eu não souber alguma coisa, falar qualquer coisa sobre esse tema, é como se eu não tivesse um lugar na sociedade, uma identidade. A pessoa busca muito dar opinião para ela se constituir como um indivíduo com uma identidade. Quem eu sou? Eu sou alguém que sabe falar sobre o assunto do momento. Ele se sente mais existente, né? Mas se eu ficar quietinho e só escutar ou não quiser falar desse assunto, é como se eu estivesse por fora e a minha existência tivesse menos substancial. Então, eu acho que a gente precisa aprender a falar sobre qualquer assunto, mas falar pode ser dizer que não sei, pode ser perguntar, né? Então, assim, se essa pessoa parece saber um pouco mais do que eu sobre a Ucrânia, então eu posso perguntar. O diálogo, ele pode ser só perguntas. E também não sei, mas eu acho que pode ter relação com tal coisa, não ter certezas. Acho que pode ser bem construtivo um diálogo quando a gente aprende esses espaços que vocês mencionaram, aí, esses espaços que são pouco comuns, né? Não são muito aceitos, do não saber, de perguntar, de não ter resposta para a pergunta. Eu me lembro de uma pergunta que eu fiz na faculdade, que eu tinha 19 anos, que foi o que mais me marcou, foi a pergunta que eu fiz e que o professor não tinha resposta. Eu perguntei algo no sentido, né, então isso faz 30 anos, mas me marcou, sobre como que um remédio antidepressivo, ansiolítico, que seja, pode afetar o comportamento e até a personalidade da pessoa de alguma forma. Então, como eu tomo um remédio, como isso modifica o meu comportamento. E o professor respondeu, isso é porque quando você é professor ou especialista numa entrevista, qualquer coisa, tem perguntas que você não consegue elaborar bem no momento. Às vezes você até sabe, mas é algo tão complexo para te explicar o que é TDAH, eu vou te explicar o que é ter que passar por a formação desde o nascimento, traumatização. O psicólogo, para ele dar um diagnóstico, ele fez 5 anos ali de faculdade em que ele estudou todo o desenvolvimento global. Então, ele tem toda uma base do que é várias referências para saber o que é um comportamento que sai um pouco do que é funcional, adaptativo. Então, o professor falou, isso é uma questão. Ou seja, essa pergunta não dá para ser respondida em 5 minutos. Então, isso é uma questão mais profunda. Então, isso é muito enriquecedor, porque a pessoa que pergunta, aquilo pode ser uma semente de curiosidade.
como na Wikipédia, por exemplo, você tem lá um númerozinho, a referência embaixo, e às vezes aquela referência ela está mostrando onde tiraram uma frase. Então, aquele livro, digamos, aquela publicação de onde tiraram aquela frase, vai lá e lê aquele livro, né? Você não precisa também só parar ali. Então, é interessante você continuar e investigando, né, aprofundando o seu interesse. Então, conversas sobre assuntos que eu não sei, que eu não tenho autoridade, e às vezes o outro também não tem, pode gerar um encaminhamento de como buscar. Então acho que eu estou querendo saber mais sobre guerra. Então, eu vou ler sobre, buscar. E a gente pode ter conversas muito ricas na base do não saber, de que pergunta que eu devo fazer, né, para ter mais clareza sobre um determinado assunto. O Lud, vou pegar esse gancho aí e do que a Ju falou também da Wikipédia, né, das referências, tem também aquele lance da gente se basear numa fonte, muitas vezes, fictícia ou uma fonte que não tem um certo embasamento muito científico. Não que o embasamento científico seja o correto ou não, sei lá. Mas assim, eu vou pegar um exemplo. Vocês já assistiram um filme chamado Druk? Que é dos caras que eles bebem e tal. Esse filme ele é baseado na teoria lá, que eles até colocam no filme, né? De um cara chamado Finn Skardrug, uma coisa assim. Que as pessoas, tipo assim, o homem nasce, né? As pessoas nascem com um déficit de 0,5% de álcool no organismo e que se você conseguir repor esse déficit, né? Você, sei lá, fica mais desinibido, é um ser humano melhor, vamos dizer assim, né? E eles começam a fazer essa experiência, né? De beber, né? Para quem, né, tá ouvindo, assim, o filme deve estar em algum streaming por aí, é muito bom. É com Mads Mikkelsen, que tudo que esse cara faz é bom, não tem como dar errado. Que pra quem não conhece, é o cara que fez Hannibal nessa série nova, né, assim. E na real, essa teoria, né, é uma teoria que o diretor se baseou, né, pro filme, mas é baseado assim, num recorte de um texto desse filósofo, psiquiatra, na real, norueguês, que ele coloca assim, ele tá falando sobre os efeitos psicológicos do vinho. Daí ele faz uma página, ele até coloca assim, ó, abre aspas, na primeira página escrevi que após uma ou duas taças de vinho, sim, a vida é muito melhor, né? Pensamos que talvez tenhamos nascido com um déficit de 5% de coisa assim. Só que no parágrafo seguinte ele rejeita totalmente isso, né? Ele faz um recorte que fizeram, né? E daí, assim, depois que eu vi o filme, comentando com pessoas que eu conheço, assim, muita gente falava, nossa, mano, pô, que legal isso aí, cara, eu sempre soube, não sei o que, sabe? Daí eu falei, não, peraí, não é assim, né? Tipo, é ficção, né? Não é um negócio que é verdadeiro. E isso rola muito, eu tô dando um exemplo do filme, rola muito com coisas, por exemplo, do History Channel, que eu adoro o History Channel, mas tem muita coisa lá que é uma extrapolação, sabe? Tipo, exatamente. Nossa, seu marido deve ser o cara que mais deve pensar nisso. Porque eu lembro do Alienígenas do Passado, que é o gesto que você fez ali. Eu li o livro, né? Eu ganhei o livro da minha irmã sobre o que foi inspirado a série. Até eu acho legal esse tipo de leitura. Só que no próprio livro, o historiador ele coloca lá que isso é uma extrapolação que ele fez, uma pesquisa, um estudo, tarará. E nada daquilo ali realmente tem uma fundamentação teórica, científica e comprovada, né? São suposições que ele tá fazendo, né? Então, assim, não quer dizer que foram os alienígenas que trouxeram o milho para a Terra, ou que as pirâmides lá em todos os lugares do mundo têm uma conexão, sei lá. Então, e muita gente acha real. O meu pai é uma dessas pessoas, sabe? Que é especialista do Discovery, sabe? Assim, tipo, que eu vi no Discovery, eu vi no History Channel. É verdade, sabe? Assim, então, assim, como que a mídia, muitas vezes, né, a pessoa vê e acha que é real, né? Como isso influencia, né? Num programa de ficção, numa série, né? Sei lá,
em qualquer outra coisa. E a outra coisa que eu acho legal de colocar, que vocês estavam falando, né? Como eu até anotei assim, ó, isso é uma anotação que eu coloquei aqui. Abre aspas, a rapidez e a superficialidade traz um desejo de resultado imediato. Fecha aspas. Marcelo Zarski. Zarski, Marcelo, 2024. Então, e eu vejo muito isso nas minhas aulas, né, com os meus alunos e alunas. Tem pessoas que chegam para fazer aula de, sei lá, de guitarra, e a pessoa chega com uma semana, ela quer um resultado de, sei lá, uma vida inteira de estudo de música, e sabe? E eu acho que isso se deve totalmente ao contexto que a gente está vivendo. Que nem vocês colocaram do TikTok, a Ju falou do TikTok ser tão acelerado, né, as coisas que estão ali. E daí isso, sei lá, vem desde o escutar áudio no 2x ali no WhatsApp, sabe? Que eu acho totalmente deselegante. Enfim, outras coisas que vão acontecendo. Então, acho que isso tipo, as pessoas querem as coisas tão rápidas, né? E que isso, tipo assim, toda essa superficialização das coisas, né? Tipo assim, faz com que você queira o mais rápido possível, porque você precisa daquilo ali o mais rápido possível, porque só assim você vai ser recompensado de alguma forma na sua vida, sei lá, assim, sabe? Então, vocês estavam falando, me veio muito essas coisas na cabeça, assim, sabe? E agora eu passo a bola, o que vocês acham disso? Eu sempre questiono essa coisa do mas eu quero muito rápido, eu quero muito rápido, eu quero muito rápido. Acho que eu já usei esse exemplo, e agora ainda que eu tô com a Agnes em casa com o Aninho, e ela tá nos primeiros passos, mas eu sempre usava esse exemplo, e agora mais ainda. Quem já viu, já presenciou um bebezinho aprendendo a andar, é uma das coisas mais bonitas, porque é o dificultoso. Passa um tempo engatinhando, e depois levantando, e entendendo o que é levantar. Aí pega na mão, e aí vai andando na lateralidade. Isso demora meses. E meses para um bebê é a vida dele inteira. Né? Um bebê de 6 meses, passado mais 6 meses, ele passou uma vida dele inteira ali para poder andar com 1 ano. Até o momento que se solta e que sai andando, e que cai, e levanta, e cai, e levanta, e cai, e levanta. Machuca, chora, não é? Mas não desiste. E tá ali, aqueles passinhos, tropegos ali, de qualquer jeito, e vai indo. E aí, para qualquer pessoa, quando vai, a grande maioria, quando quer fazer algo novo na fase adulta, ou até mesmo adolescente, jovem, adulto. Eu só vou fazer uma apresentação, quero aprender guitarra, mas eu só vou fazer uma apresentação quando eu for bom, quando eu for muito bom nisso. Cara, não vai ser. Então você nunca vai se apresentar. Porque você vai ficar continuando em casa, tocando, e aquela coisa que não sai, aquele barulho esquisito, e os dedos que não vão, porque parece que tudo dói, né? Você não tem flexibilidade. E aí, essa coisa eu só posso mostrar para o mundo quando eu estiver perfeito, também é um contraponto dessa coisa dos especialistas ali. É o Danny Kruger da vida, né? Não sei se vocês já viram essa tabelinha do Danny Kruger. Né? Do mesmo jeito que tem o efeito Danny Kruger, para quem é especialista e não estudou, tem aqueles que estudam muito e que nunca para eles está bom. Então é a mesma... Vocês procuram aí, gente, para vocês entenderem como é que funciona. Ou vou para a Dipusartes colocar o nome para vocês procurarem esse estudo. De que nunca tá bom, de que nunca tá bom, de que nunca tá bom. Mas também não experimenta o mundo, também não se põe à prova, em nenhum momento. E esquece que já foi aquele bebezinho ali, que aprendeu a andar caindo e levantando, caindo e levantando. É porque a gente levanta e sai, né? E vai andando e vai fazendo nossas coisas, a gente esquece que a gente passou já por todos esses processos. A gente não lembra, né, desses processos. E olha só, eu perdi a linha do fio da meada do que eu ia falar. Você tá falando de querer fazer rápido. Isso, do tá, processo. Obrigada. E essa coisa de querer ser tanto rápido, quero rápido, é assim, por que tanta pressa se no final da vida todo mundo é a morte? Você tá com pressa para chegar no fim da vida? Mas é que eu preciso saber que eu preciso... Precisa mesmo? A gente tem uma falsa ideia de otimização, de utilização do nosso tempo, no Instagram e no TikTok. Como
como a gente está lá, matando o nosso tempo, e matar tempo é matar vida, não estou dizendo que eu não faço isso não, viu, gente? Faço muito, tá? Jogo joguinho, eu só não estou com... Faço bastante. A gente está ali no Instagram e agora com esse monte de coisa de especialistas, realmente tem pessoas muito boas ali passando conteúdos legais. Mas a gente fica com aquela coisa do eu preciso otimizar e usar melhor meu tempo. Ah, nossa, tô aqui no Instagram, ou tô no TikTok, olha isso aqui que eu aprendi, que legal, puf, pronto, vou pro próximo. A gente fica com uma falsa ideia de aprendizado, achando que aprendeu alguma coisa e que utilizou bem o nosso tempo. Sendo que, na verdade, aquele aprendizado ele é raso. Ele não tem um aprofundamento. Porque existe um processo para que nós aprendamos algo. A gente aproprie-se daquele aprendizado. Mas a falsa ideia de que você está aproveitando o seu tempo faz com que a gente fique ali um tempão e que a gente siga um monte de gente de especialista de bosta nenhuma, mas, foi fulano que falou. E fora que um post que você viu hoje, daqui 30 segundos, puf, já era, perdeu. Não, você não vai lembrar mais dele. O que você ia falar do Duolingo? O Duolingo, ele é legal, mas ele, tipo assim, eu tô até fazendo um Duolingo lá, mas se você acha que você vai aprender a ficar fluente numa língua usando Duolingo, é muito difícil, cara. Ele ajuda a aprender conceitos básicos ali, mas é muito por cima, sabe, assim, muito... tem precisa que ter aprofundar, né? Pra caramba. A gente precisa de professores, a gente precisa dar Exato. valor para os professores, né? Para poder aprender as coisas. Não, com certeza. É muito legal, realmente, o Duolingo. Eu nunca tinha usado. Mas você tava falando disso, eu fiquei lembrando dessas coisas. Porque ele, assim, ele te mostra algumas coisas meio que pra você fazer ali 15 minutinhos por dia e tarará. Só que é muito basiquinho, sabe? É muito inglês no colégio, sabe? Você aprendia coisas básicas ali. Se você não for buscar se aprofundar, talvez não vai ser... Patrocina nós, Duolingo. A gente tá falando de vocês e em casa estamos usando também. A minha filha tá fazendo de chinês, é muito bonitinho. Não, é legal. Eu não tô falando que é ruim, né? Ó, Duolingo não é ruim, tá? Tipo, é legal. Só tô falando que as pessoas, além de vocês, têm que procurar especialistas e se aprofundar mais. Eu coloquei o linkzinho do efeito Dunning-Kruger ali. Depois eu vou ler mais legal, assim. Mas eu ia falar pra você falar um pouquinho, se você conhecer, um pouquinho dele pro ouvinte, assim, resumidamente. Você sabe falar um pouco? Peraí, gente. Só para dar uma porta de entrada pra galera. Tá. São dois psicanalistas, né? Eu lembro isso aqui, fiz tudo uma postagem bonitinha já umas vezes, mas não lembro tudo muito certinho, então tô aqui usando o que o Zars acabou de mandar. Mas foram dois, chama efeito Dunning-Kruger, que são o sobrenome dos dois professores que fizeram esse estudo. Então, o que acontece? Lembra aquela coisa chata que a gente aprendia em matemática, né? Como é que é fazer eixo, né? Entre vertical e horizontal. Então, eles fazem, uma das coisas que quem é de humanas mais gosta é fazer gráfico. Normalmente a gente faz gráfico com o quê? Com nuvem de palavras, faz gráfico para tentar representar alguma coisa, brincadeira. Quem é de humanas tenta colocar um jeito de conseguir expressar alguma coisa, porque fica difícil expressar matematicamente, a gente não tem muitas, mas nuvem de palavras é uma das maneiras quem é de humanas conseguir expressar ideias, mostrar o que está tentando apresentar. Então vamos lá. O que é o efeito Dunning-Kruger? Ele existe, ele mostra assim, que no eixo vertical, quanto a confiança da pessoa, e aí eu tenho uns poréns, porque não são todas as pessoas, eu acredito que esse estudo ele é bem enviesado. Eu não sei se eles fizeram essa pesquisa na época mais com homens ou com mulheres, porque mulheres elas sofrem um pouco mais de um outro efeito que nunca está bom o que eu estou fazendo e não se põe no mundo, ela não é mais difícil, tá? Tem essas questões que a gente precisa também separar, tanto de gênero quanto cultural. Mas, resumindo o estudo no eixo vertical está a parte da confiança,
no eixo horizontal, a experiência sobre determinado assunto. E aí, o que está no meio, né, seria o conhecimento. Ora, bunda, cadeira, sentada ali, estudando. Nesse estudo que eles fizeram, eles dizem que as pessoas se sentem muito mais confiantes conforme conhecem menos sobre um assunto. Quanto menos elas sabem do assunto, mais confiança para falar sobre aquilo elas têm. Uhum. E o que acontece? Muita gente fica só no comecinho ali, né, do gráfico ali, do eixo, né? Tá, tipo, sou muito confiante no que está falando, e ela muitas vezes fala ou de experiência vivida, ou de um caso único que escutou, ou alguém que falou alguma coisa e não estudou a respeito. O que acontece é que conforme você vai se aprofundando no conhecimento, aumentando sua hora bunda cadeira, mas essa confiança para falar sobre o assunto, ela vai diminuindo, ela vai abaixando, vai cada vez indo, a sua confiança vai diminuindo. A confiança só começa a subir novamente assim que você tem um ponto que você de conhecimento, um ponto de estudo, um ponto de conversei com professores, aprendi com professores, estudei, li, pratiquei, né? Então é o conhecimento que vai fazer essa confiança aumentar de novo. O que acontece é que muita gente fica só nesse comecinho, né? O comecinho ali, aprendi, escutei fulano falando sobre um tema, então logo eu sei e tenho muita confiança para falar, porque foi o fulano que falou sobre isso, ou porque eu li uma matéria, ou porque eu vi um documentário no History Channel, por exemplo. E aí, quanto menos conhecimento, né? Menos conhecimento, essa confiança em falar, ela é muito grande. E o que é importante desse efeito Dunning-Kruger, né? Quando a gente tem entendimento dele, e isso é muito importante, porque quem está escutando o podcast entenda, a gente aqui também, né? A gente tem nossas limitações, acho que a Ludmilla deixou muito claro, deixar claro os limites que a gente tem. Mas perceber que, o que é isso que a Juliana está falando? Quem que é ela na fila do pão? Né? Questionar mesmo, porque é importante assim, o que essa pessoa está dizendo? Da onde essa pessoa veio? Claro que a vida pessoal de uma pessoa não é o ponto para dizer sobre o conhecimento, né? Tipo, eu não gosto da pessoa, não sei da história da pessoa, mas aonde está falando? Da onde vem esse conhecimento? Ela realmente tem know-how no que está dizendo ali? Né? O que a Ludmilla está dizendo? Qual é o conhecimento dela? Qual que ela passou? Como é que ela passou? Porque é importante a gente saber da onde vem essa fala. Porque existe um ditado que eu acho que encaixa muito bem sobre isso também. Carroça vazia faz muito barulho, né? Parece que quanto mais espalhafatoso, aquela coisa de falar, fulano é isso, fulano é aquilo, olha o governo isso, o governo aquilo. Parece que quanto mais grita, mais inflamado mais raso o conhecimento. Mais raso o conhecimento está sendo apresentado. Quanto mais grito, mais barulho que um pseudo-especialista diz, mais a gente precisa ficar atento ali do quem é essa pessoa que está falando e da onde ela está falando. Sim. Eu acho que tem a ver isso com o que eu tinha pensado antes, que vocês falaram sobre perguntar a opinião de um influencer, por exemplo, ou de alguém que tem muitos seguidores, sobre qualquer coisa. É o culto à personalidade, né? Então, assim, aquela pessoa... Isso é muito perigoso. Isso pode levar a situações muito perigosas, que é o carismático, né, que sabe discursar bem, ou que bem no sentido de cativar a atenção. E eu tenho interesse porque aquela pessoa tem um carisma, né? Então, a Anitta, por exemplo. Às vezes eu quero saber mais o que ela pensa de política do que um cientista político que estudou e que entende profundamente política e pode me trazer um insight que vai mudar minha percepção da política no meu país. Mas, poxa, a Anitta, né, eu quero saber porque me interessa pela personalidade dela.
Então, essa distinção é importante fazer, né? O culto à personalidade e a honestidade intelectual, o interesse, amor pela verdade, né, Ju? A filosofia, né? A verdade pura, né? A epistemologia, né? O que é conhecer? Como que eu posso chegar a conhecer algo realmente, né? E também outra coisa que eu pensei é sobre a era da informação faz com que a gente nasça mergulhado nessa crença de que se eu não souber de tudo um pouco, eu tô fora da realidade, né? Então vocês conhecem a expressão, né, FOMO, né, que é Fear of Missing Out. Então, Fear of Missing Out. Cara, eu preciso estar ligado um pouquinho no Trump, um pouquinho na Anitta, um pouquinho na vacina, um pouquinho de cada coisa, porque é uma espécie de quase pânico de se eu não souber aquela coisa, eu estou muito por fora, eu vou ser atropelado, eu vou ficar para trás e tal. E o pessoal mais New Age criou o JOMO, que é Joy of Missing Out. Então, graças a Deus eu não estou sabendo quem é o cantor novo que separou da cantora, celebridade, a Joy. Então isso é muito mais filosofia oriental, né? Que é o prazer de não saber, né? Então a gente hoje está muito a tendência de yoga, meditação, que eu adoro, né? Não pratico yoga, mas meditação me interessa muito. Então o que é a meditação? É o oposto do rápido. É o oposto de eu quero aproveitar meu tempo, então no TikTok, no Instagram eu vou colher muito mais informação que eu vou esquecer depois, mas a meditação é o que a Ju falou muito da consciência da morte, né? Que eu tô aqui, se eu estiver em silêncio, se eu estiver percebendo e sentindo muito mais coisa em silêncio, vale muito mais do que acumular um monte de informação, um monte de ruído, um monte de coisas que vão me dar a sensação muito superficial de existir no mundo e de ser importante para alguém. Eu acho muito engraçado as pessoas, falando ainda de culto à personalidade, as celebridades, né, você vê nas postagens, aliás, ler comentário é muito mais divertido, né, do que ler a própria postagem, porque às vezes, nossa, você vê umas coisas, pessoas loucas, que as pessoas pensam e sentem a vontade de jogar ali, umas coisas muito engraçadas. Tem muito minota, né? Então, assim, eu adoro a Ivete Sangalo, exemplo, né? Não que eu adore, mas não tenho nada contra, mas, por exemplo, me nota. Aí a pessoa, às vezes, tipo, não quer nem uma resposta, uma pergunta, ela não quer nem saber da música que a pessoa está fazendo, da arte da pessoa, do trabalho da pessoa. A gente falou muito do Mike Patton, tem um episódio sobre o Mike Patton, né? Eles tinham uma atitude bem, um pouco, não sei se rebelde, mas trollavam muito os entrevistadores que ficavam perguntando: você gosta de comer cocô? Você está casado? Você está brigando com o guitarrista? O que aconteceu? As pessoas não entendem o trabalho, né, que os caras estão criando, estão compondo, estão trazendo, pensando em estilos novos. É muito minota, né? Eu quero que alguém diga alguém famoso diga que eu existo, né? Então, essa parte dos comentários, né? Tinha uma época que o clichê era não leia os comentários, porque tinha coisas horrorosas nos comentários, né? Agora acho que a gente está numa fase mais de comentários divertidos, engraçados, né? Não sei, a impressão que eu tenho. Mas era isso que eu estava pensando, né? O fear of missing out, né? Medo de estar perdendo. Eu estava conversando com um amigo. A minha área, uma das áreas que as pessoas acham que eu conheço muito é literatura, né? Que foram muitos anos da minha vida dedicados, né? Aí eu fui me especializando. Literatura, como assim? Não, meu nicho, ficção científica e fantasia, é um nichozinho pequenininho, né? Gênero, subgênero, cyberpunk, subgênero. E eu estava conversando com alguém que eu conheci recentemente, a pessoa falou, eu gosto muito de policial, né, história de detetive e tal. A pessoa falou, eu gosto de noir, detetive, hard boiled, eu tenho subgêneros. Aí a pessoa falou, os polares. Meu Deus, o que é isso? Polar, como é que eu não sei? Que é uma história de detetive francesa e sueca, né, que ali eles desenvolveram um estilo que é um pouco mais pesado, tem características diferentes. E eu tive um micro FOMO ali. E, putz, agora eu preciso ir atrás disso, entender que estilo é esse que eu não conheço e tal. Me senti até um pouco mal, assim, né? Porque aquela coisa ali, a pilha de livros, né, só cresce, e isso dá um pânicozinho.
E aí eu me tranquilizei, assim, não preciso saber dos polares, né? Eu tô vendo lembrei que eu tô vendo outras coisas e que aquilo ali ocupa o tempo e minha atenção o suficiente e aquilo vai ficar de fora, né? Não preciso saber tudo. E como é importante que alguém vai lá e consegue se especializar e se dedicar o tempo da sua vida nesse espacinho, né? Não sei se vocês já viram, tipo um gráfico, o que eu acho que eu sei da vida, o que eu acho que eu sei do mundo, né? O que eu sei de verdade e tudo que eu não sei. Isso foi um tempo uma das coisas que me desesperavam. Quando eu era mais jovem, nossa, eu ainda falo essa frase, eu vou morrer e não vou ver tudo e não vou saber de tudo. Eu não sei, assim, que ponto que isso realmente dá um desespero de não saber das coisas, ou aquele acalento de, eu não vou saber, e tem coisas que eu estou viva nesse momento, mantendo outros seres humanos vivos, né, e sem saber de determinadas coisas. Então, aqui, ok, bora, tá dando pra... Tô vivendo, tá indo. Porque é impossível, né, o ser humano conseguir saber de tudo, entender sobre tudo e mais um monte de coisa. E uma das maiores questões dos Ars que mudou, gente, foi a plano de fundo dele colocou o meme do Aliens. É essa ideia do, e aí, existe ou não existe? Existe uma área 51 ou não existe? Será que a gente está sendo enganado? O que foi que aconteceu de verdade? Tenho certeza que alguém sabe de alguma coisa e que não vai falar pra gente, eu vou morrer e não vou saber disso. É bem isso mesmo. Só pra colocar ali, ó, pegando o gancho da Lud, o episódio do Mike Patton é o 163, beleza? E o episódio que a Ju falou do pertencimento, nossa, eu ia falar persentimento, alguma coisa assim. É o episódio que vai ao ar ainda. Viu? Você estava falando, Ju, tem uma coisa que eu acho que era legal a gente pensar também, ou antes de eu falar essa coisa, tem o lance também que as pessoas justificam muito coisas que elas fazem ou que acham que vem daí, talvez, ações ou coisas pela cultura, sabe? Tipo, a pessoa é japonesa, então ela é super estudiosa, super dedicada, isso é porque é japonês. A pessoa é italiano, então fala alto pra caramba, grita, e é assim mesmo, eu sou italiano. A pessoa é fria, então ela é alemã, sabe? Então fica essa coisa, tipo assim, e muita gente fica justificando ações por causa disso, sabe? E muitas vezes não tem nada a ver, né? Que a personalidade da pessoa, né, não vai ter... Lógico, pode ser que tenha a ver com o meio cultural, obviamente, mas isso não vai ser uma justificativa para uma ação da pessoa também. Que eu fiquei lembrando de algumas coisas que estavam falando, fiquei pensando nisso daí. A outra coisa é... Nesse lance, né, de tentar fazer com que, até para a gente ir encaminhando para um final, de tentar, talvez, diminuir esse lance dessa superficialização das coisas, do saber e tal. Vocês acham que isso é um papel que a educação, a universidade, ou sei lá, é fundamental, talvez, né, não sei, para quem é professor, lógico, a gente fica colocando tudo nas costas dos professores, coitados, né? Mas, assim, será que é lá que é esse papel? Ou isso vem de casa, da sua, sabe, dos seus valores, sabe, de como você vai aprendendo a conviver, sei lá, assim... sabe, de quem que é essa responsabilidade? É de todo mundo ou é de um setor? Ou eu acho que como que a gente pode, talvez, como podcast aqui, por exemplo, né, a gente se colocar também como alguém, algo que ajude nesse sentido, vá pesquisar, a gente está falando aqui, a gente fala sobre muita coisa, mas a gente, que nem a Lud falou, a gente pode falar sobre qualquer coisa, mas não quer dizer que a gente sabe profundamente sobre aquele assunto, né? A gente gravou, a Lud falou de literatura, gravamos recentemente, eu e Goya, um episódio com o presidente da Academia Mouronense de Letras aqui.
E ele é um cara que dá aula pro curso de letras, dá aula de latim, um monte de coisa. Ele tem essa coisa mais forte ali nessa parte de letras, né? E o Goya também é formado em letras. E tava eu lá, no meio do podcast, só ouvindo, cara. Porque eu falei assim, mano, e perguntando, né? Porque eu não sei nada disso. Eu gosto de ler pra caramba, gostaria de ler mais, mas assim, não tem especialidade nenhuma. Eu gosto de ficção, que nem a Lud falou, eu gosto de histórias de detetive. Eu adoro esse estilo que você falou, e eu nem sabia que tinha um nome. Polaris. Tem uma série que eu gosto muito, que é sueca, que chama The Killing, uma coisa assim, que é muito legal. E outros filmes, agora que você falou, fez sentido alguma coisa, porque são coisas mais sérias, mais densas, realmente, assim, diferente de uma produção americana, por exemplo. Tem uma que eu assisti recentemente, que chama-se Under the Bridge, tá no Disney Channel, se eu não me engano, que é a história uma história real sobre um assassinato de uma menina chamada Rena Vicker, uma coisa assim, que ela foi assassinada brutalmente com 14 anos por bullying, né, assim, né? Ela era descendente de indianos, morando numa cidadezinha do Canadá e tal. Então, é muito legal. E eu não sabia desse nome, sabe? Eu só gostava dessas coisas. Mas, enfim, voltando pro assunto. De quem que é essa responsabilidade? É de todo mundo? Como que é? O que vocês acham disso? Eu acho que tem uma responsabilidade que permeia toda a sociedade, a família, a escola, o convívio social mínimo aí, que é difícil de nomear, mas um certo respeito pelo não saber, né? É um respeito pelo outro, respeito pelo que eu não sei, e pode permear tudo, né? Porque independente do grau cultural de estudo da pessoa, né? Você vê que, por exemplo, em casa, às vezes, os pais podem transmitir esse respeito, esperar a sua vez, não precisar falar do que você não sabe, e muitas pessoas na academia que têm, né, que são PhD, têm doutorado, não têm esse respeito, né? Então, eu acho que em cada lugar você pode contribuir de uma forma diferente para isso que a gente está falando aqui, que é mais humano, né? Então, uma postagem que eu posso fazer baseada em achismo, eu sendo psicóloga e me dizendo psicóloga, eu tenho um peso que eu vou falar. Eu não posso, na minha conta profissional, falar qualquer coisa. Tenho que ter muito cuidado, eu não preciso sair. A minha conta pessoal eu posto muito de impulso, mas na minha conta profissional eu tenho que pensar bem se aquilo vai contribuir alguma coisa, se vai causar mal-entendida. E isso em todas as áreas, todas as profissões têm a sua forma de lidar, né, com essa responsabilidade. Acho que eu falei respeito, mas também responsabilidade. Acho que até para cada idade, né, você tem um nível de responsabilidade diferente que você já pode ter ou não, né? Hoje eu conversei muito com a minha filha de 11 anos sobre mentir, né? Porque a questão da ética, né? Então tem a regra, você sabe que não é, que você não deve mentir, né? Mas aí tem uma área cinza que a criança não tem capacidade de distinguir ainda, né? O que é uma mentira, às vezes para salvar, se proteger de uma violência, às vezes você tem que mentir. Então, acho que o professor na escola, quando ele vai passar um conteúdo de história, por exemplo, ou qualquer conteúdo da matemática que seja, ele pode passar de uma forma que ele não está dando importância só para o conteúdo, mas para a abordagem, para deixar o aluno questionar, deixar o aluno pensar sozinho um pouco e não dar as coisas mastigadas, por exemplo. Então, em todas as disciplinas, em todas as esferas, né, sociais, acho que a gente pode e deve contribuir muito para essa, usando o seu termo, vou ver se eu consigo falar, não superficialização excessiva, que é muito nociva, né, esse achismo, esse ter que falar só para
incluir mais barulho ali, só para aparecer, né? Acho que esse um pouquinho mais de amor pela verdade, eu acho que dá para incluir em todas as esferas, né? Olha, assim embaixo, tudo que a Luz falou, só para acrescentar mesmo, eu acho que a gente também assumir nessa responsabilidade as coisas que não quer saber, que não dá para saber. Nesse fla-flu que a gente vive aqui politicamente no nosso país, já cansaram de me perguntar, mas você que é esquerda, direita, isso, aquilo? Eu falo assim, gente, eu nunca parei para estudar para poder falar se eu sou conservadora, se eu sou liberal, se eu sou, sei lá, comunista, eu não sei. Eu penso nos outros seres humanos, também penso em mim, eu tenho uma ideia, mas eu não vou sentar para estudar política, estudar economia. E assim, mas como é que você vai falar uma coisa dessa? Você é psicóloga e não vai sentar para estudar sobre economia e política? Eu falo assim, não dá, eu não tenho tempo hábil de vida para fazer isso. Então eu posso sentar com algumas pessoas que eu confio, que eu acredito na opinião delas, né? Conversar com elas e perguntar, fazer boas perguntas. É muito importante a gente saber fazer boas perguntas para poder falar assim, olha, sobre esse tema aqui, eu gostaria de saber um pouco mais. Você consegue me explicar? E chegar no ponto e falar, não, beleza, o que você me explicou é para o meu entendimento e que eu não vou sair muitas vezes emitindo minha opinião, né? Entender que não dá para saber sobre tudo, que tem coisas que você pode muito bem falar, não quero saber, e que não precisa dar opinião sobre tudo. Porque é como se parece que tem algumas coisas no mundo. Vocês já repararam como é que funciona canteiro de obras? Já botaram reparo? Parece que é contratado sempre. Alguém que está trabalhando e os fiscais que ficam de braços cruzados só olhando assim, e, né, apontando. E você vê que aquelas pessoas, muitas vezes, elas não estão ali para poder falar, olha, cara, isso aí que você está colocando errado. Não, você pode reparar. Qualquer coisa, em estrada, construção, sempre tem gente de braço cruzado, olhando o outro trabalhando. Eu falo, deve ter alguma coisa ali, algum concurso público para ser olhador. Só pode ser, né? Entender que na vida a gente tem algumas coisas que a gente vai ser esse olhador aí. Não é observador, é olhador. Só fica olhando, é só isso que está fazendo. E que tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas assim, se não te pedir tua opinião, se não estão te perguntando nada, você pode ficar quietinho. Você pode pegar tua bolinha e deixar ela bem baixinha. E tomar cuidado com aquelas coisas, com quem você está ouvindo, né? Da onde você está ouvindo, o que você está reproduzindo. É muito importante a gente aprender a silenciar, né? Eu acho que isso vai entrar de fato com o que a Lud estava falando, de questão de respeito e responsabilidade pelos outros seres humanos. Entender que o meu lado acaba assim que começa o outro, né? Assim que o outro começa a falar, minha fala acaba assim quando o outro começa a falar. E ouvir e ter essa troca, isso é muito importante. Eu queria falar duas coisas que eu lembrei. Marcela falou sobre o episódio sobre literatura, que você ficou, né, entre dois especialistas aí. No episódio sobre som no cinema, que não saiu ainda, eu acho que eu fiz dois comentários. Eu queria ficar quieta, porque primeiro que eu não sabia do assunto e estava muito curiosa, e eu acho que a interlocução, só o fato de eu estar presente, representando o povo, que o povo quer saber, né, já faz uma diferença. Então, quem estava ali presente? Estava o Glauber, que manja bastante de cinema, vocês que assistem mais, conhecem, o Demian, e eu, uma interlocutora que talvez um lembrete de que tem muita gente que nunca parou para pensar na vida, sobre o som no cinema e tal. Então, só a presença, né, silenciosa faz muita diferença, né? Não é uma coisa a ser desprezada também. E a outra coisa que eu ia falar, esqueci. Normal. Eu concordo com vocês duas, acho que é isso mesmo. Lembrei. Lembrou? Fala aí então, Lud.
que é sobre o podcast, que eu acho que o podcast eu adoro, porque é um espaço que a gente pode desenvolver mais, né? Eu sempre falo isso, porque como nas redes sociais é tudo muito picadinho, a gente dá vontade, nossa, desenvolver. No Instagram às vezes tem uns textões, né? Mas em geral é tudo muito pouco, né? Nas redes em geral. Então o podcast acho que é o espaço, como era, já quase foi do blog, né? De desenvolver as coisas. Então aqui a gente se dá esse tempo, né, de não ter que ser super, ultra eficaz no aproveitamento do tempo em nome dessa pressa, dessa superficialidade, né? Então, queria fazer um elogio ao próprio podcast por ter essa oportunidade de a gente pensar com calma, dialogar, escutar, perguntar, isso. Verdade. Aprendi a mexer com os emoticons. Viu? Eu concordo com vocês duas, acho que é isso mesmo. A gente não precisa ter opinião de tudo, né? A gente nunca vai saber tudo, né? Aliás, a vida é muito rápida pra gente saber tudo. E uma coisa que a Ju falou, que eu fiquei pensando, que já fica como um cliffhanger, que talvez para um próximo episódio, é que a gente não precisa ficar levantando uma bandeira de tudo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não tenho crença nenhuma, assim, tipo, religiosa, nem nada. Só que ao mesmo tempo, eu não fico pensando, tipo, você é ateu, então? Porque eu nunca sentei e parei para estudar como que um ateu pensa, o que é um ateu, como que é isso e tal. Do jeito que a Ju tava falando de política ali e tal. E eu não quero ficar levantando uma bandeira. Minha namorada, quando a gente se conheceu, exatamente 12 anos atrás, ela era vegetariana. Então, tipo assim... Sabe, as pessoas ficavam perguntando, mas você não come carne por quê? Mas você não sei o que lá por quê? Ela simplesmente não quis mais comer carne, porque ela queria fazer uma experiência, alguma coisa assim. Hoje ela come carne de novo e tal, mas assim, ela ficou uns 2 anos sem comer carne, né? Ela comia ovo, queijo, essas coisas assim, leite. Mas carne ela não comia. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ficar levantando bandeira de coisas, a gente, né? E talvez isso seja um episódio, cara, tipo, que a gente pode falar sobre isso, né? Tipo, defenda a sua bandeira, né? Você é a esquerda, você é a direita, mas o que você é, né? Tipo assim, já fica esse cliffhanger, talvez, né? Com o Goya participando, que a gente não conseguiu summonar ele aqui hoje, nossa magia não deu certo. A gente é noob. A gente tá aprendendo ainda. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de novo. Muito, muito massa. Sempre. É um prazer ter vocês aqui de novo. Fico super feliz de vocês estarem sempre dispostas a fazerem parte das gravações, assim, são pessoas que a gente sempre pode contar. Eu mandei hoje de manhã, as duas já responderam bora, tipo assim, bora então, né, isso aí. Muito obrigado sempre, e eu aprendo muito sempre. Nossa, eu acho muito legal trocar ideia com vocês e com as pessoas que estão aqui sempre no podcast. E você, ouvinte, que chegou até o final, muito obrigado. E é isso aí, até a próxima.